Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Hoje estou aqui num sítio maravilhoso, um sítio único, que é o Art Kaizen, que é assim, tem este ambiente místico e eu adoro estas cores, adoro estar assim num ambiente que me transmite paz e beleza, eu acho que é o que este sítio tem. Portanto, estou muito orgulhosa de estar aqui. Se não estão a ver, vejam este podcast no YouTube, porque acho que vale mesmo a pena ficarem a conhecer este sítio. Estou super contente com os desenvolvimentos da Ecológica este ano. Já fiz a terceira edição do Retiro para Autoestima e Confiança, que foi na Quinta Raposeiros. Fiz 2 no ano passado e agora este. E estou agora a preparar mais Ecológica Experiences. A próxima vai ser na Ilha do Pico. No entanto, não vai ser só um retiro, vai ser uma viagem. Eu vou criar assim um grupo para podermos fazer uma viagem não só para explorar a maravilhosa Ilha do Pico, mas também para nos explorarmos a nós próprios. Portanto, acho que vamos encontrar assim um grupo bem giro, vamos ter várias atividades. A subida ao pico também, que é uma coisa que eu quero muito fazer, e se quiserem saber mais sobre isto, podem ver todas as informações no link que está na bio da página do Instagram da Ecológica, ou se subscreverem à newsletter, provavelmente já têm esta informação. Eu já disse isto aqui algumas vezes, mas vou dizer outra vez, os subscritores da newsletter têm sempre as novidades Ecológica em primeira mão, portanto, se ainda não subscreveste, subscreve. Se não estás a receber os e-mails da Ecológica, verifica no teu e-mail de spam, porque às vezes isto acontece. Já aconteceu pessoas que queriam fazer os meus retiros e depois, quando me tentaram contactar, já era tarde demais porque não tinham visto. Portanto, é possível que isto aconteça e queria só chamar a atenção para isso. Bom, o episódio de hoje é trazido pela Shakti. Se ainda não conhece a Shakti, eu queria falar aqui um bocadinho sobre isto. São os tapetes de acupressão. Portanto, vieram da medicina chinesa, que acredita que quando nós temos bloqueios energéticos nos nossos meridianos, que podemos vir a ter doenças e outro tipo de patologias. E então estes tapetes de acupressão estimulam o bem-estar, têm uma série de benefícios, aliviam dores, reduzem enxaquecas, melhoram a qualidade do sono, conseguimos ter um sono mais profundo. Eu, por exemplo, uso quase todos os dias, assim 15 minutos antes de ir para a cama, e garanto-vos que durmo lindamente. Ainda por cima sonho imenso e lembro-me dos meus sonhos, portanto é ótimo e é mesmo algo que eu recomendo. Estão à venda na plataforma Ecológica, na ecologica.com, portanto, se não conhecem, eu convido-vos a espreitar. Para além disso, é uma marca justa, que é uma coisa de que eu me orgulho muito, porque sei que a venda destes produtos contribui para vários projetos de cariz social. Estes tapetes são fabricados na Índia, em Varanasi, numa fábrica por mulheres, mas a Shakti, parte da sua receita reverte a favor destas mulheres, e especialmente para a educação das mesmas. Portanto, não só dá bolsas de estudo às jovens indianas, como têm condições de trabalho de respeito, portanto respeitam as suas trabalhadoras, não trabalham durante a menstruação, por exemplo, que é algo que estamos agora aqui também a tentar mudar no mundo mais ocidental, que é maravilhoso, e por isso eu também me orgulho muito de poder ter neste podcast uma marca com estes princípios e valores. Outra das origens deste tapete são as camas de pregos na Índia, aquelas camas dos faquirs, que os faquirs usavam, não só para terem estes benefícios da saúde, mas também para se elevarem espiritualmente. E por falar aqui em elevação espiritual, eu tenho uma convidada muito especial comigo, que é Eva Mendonça. Bom dia. Bom dia. Portanto, é assim, eu acho que não vais precisar de um tapete destes para te elevar espiritualmente, senão, é assim, vais por aí fora, vais a voar. Não sei, mas depois vamos ver como é que é a experiência. Okay. Vais experimentar e dizes-me como é que é. Eva, bem-vinda, muito obrigada. Obrigada eu por estar aqui contigo, Vera, neste sítio incrível. Já conhecia de ver vídeos, mas estar aqui contigo é outro campeonato. É muito agradável. Obrigada pelo convite. Obrigada eu por estares aqui. Eva, olha, tenho andado a ver algumas coisas sobre ti, tivemos uma experiência ontem maravilhosa
da ativação RAM, do Heart Activation Mechanism. Mas já vamos falar um bocadinho sobre isso. No entanto, eu sei que tu, desde muito nova, que te perguntas, que tens assim 3 perguntas muito presentes, que são: quem sou eu, de onde venho e para onde vou? E agora eu faço essas perguntas. Quem és tu, de onde vens e para onde vais? Caramba. Oh, Vera, isso não se eu faz. começo logo assim. Ai, caramba. Bom, isto agora é a pergunta para queijo da serra. Bom, então vamos lá. O quem sou eu acho que é uma pergunta que eu não consigo dar uma resposta direta, porque sinto-me uma pessoa, uma alma, um espírito em permanente transformação. Portanto, não consigo definir-me como algo estático. Não dá. Sinto que sou um potencial evolutivo em permanente transformação. Ora, de onde é que eu venho? Da barriga da minha mãe e vou para a terra, acho eu, como toda a gente. Estou a brincar. Mas vamos lá ver. E estás nas estrelas neste momento. Completamente. Ando aqui a ser parte de um planeta lindo, azul, à volta de uma estrela, no meio da galáxia. Agora, a sério, acho que eu venho do sítio de onde todos vimos, na verdade. O entendimento que eu tenho da nossa experiência aqui é sermos uma projeção ou uma extensão ou uma versão da mente cósmica. Há quem lhe goste de chamar o Criador, Deus, Mahas. Bom, eu acho que somos todos uma projeção dessa mente cósmica em busca de termos experiências. Então a vida é um processo experimental. E vamos acumulando conhecimento, sabedoria, através das experiências que vivemos. Para onde é que eu vou? Vou continuar no caminho de me experimentar e de me conhecer, seja neste plano e dimensão ou noutros. Espetacular. Sabes que eu agora estava aqui a pensar que isto são estas 3 perguntas, são as 3 perguntas que eu me faço quando estou em construção de personagem. Qualquer cena que eu faço-me esta pergunta. Seja uma cena de novela, teatro, seja o que for, pronto, quem sou eu, não é? Primeiro tenho que trabalhar isso tudo e fazer estas questões todas em relação à minha personagem, mas antes de entrar, porque nós muitas vezes não gravamos em sequência, não é? E mesmo quando gravamos em sequência, há cenas que não se vêem, não é? Imagina, ok, estou a entrar em casa numa cena de uma novela qualquer, mas esta personagem esteve em algum lado antes de entrar em casa. E vai para algum lado. E eu faço-me sempre esta pergunta antes de qualquer cena, que é: de onde é que eu venho? Não só a cena anterior que foi vista, mas a cena que não é vista, ou seja, o imaginário da personagem que não é visto. Exato. E agora lembrei-me disto. Isso é uma ótima estratégia. Sim, porque para trazeres essa vida, não é? Claro, para modelares de alguma forma aquela personagem, ela tem uma história, não é? Exatamente. E tu, à partida, até já sabes para onde é que ela se vai desenvolver. Sim. Sim, mas é engraçado também pensar quando não sabes para onde é que vai, tipo, para onde é que esta pessoa quer ir, tipo, para onde é que tu queres ir, mesmo sem saber para onde é que vais. E isso também é interessante. Eu, por exemplo, antes de ir para aqui, tive algum tempo à procura de lugar para o carro. E isso afeta, e se nós pensarmos nestas coisas, claro que isto afeta também o estado em que nós estamos no presente. Completamente. E se nos fizermos estas perguntas em relação aos outros, eu acho que também nos ajuda a criar mais empatia. Empatia, é a palavra certa, sem dúvida. Absolutamente. Agora, olha, não estava à espera de falar sobre isto, mas acontecem, assim, as coisas fluem. Olha, Eva, tu tens uma capacidade mediúnica, não é? Tu és, assim, muito, muito mediúnica. E eu queria que explicasse aqui um bocadinho o que é isto da mediunidade, para quem não sabe. Olha, Vera, eu fui surpreendida pela minha mediunidade, não a entendia dessa forma, até ao dia que efetivamente tive comunicações diretas de uma mãe, que já cá não estava fisicamente, a querer comunicar com uma filha, e nesse dia o meu entendimento de mediunidade começou a alterar-se imensamente. Eu posso dizer mas que eu era... Mas tua mãe não, ou seja, não da tua família? Não, era uma cliente minha que vinha para consulta e na altura era consulta de tarot. E a rapariga senta-se e eu tenho uma senhora ao meu lado, toda vestida de preto, com uma criança ao colo, e eu consigo vê-la no espaço mental periférico. E ela começou a dizer-me: para e concentra-te. E eu olhar para ela... Fiquei arrepiada com isto, juro-te. E eu olhar para a rapariga e, tipo, telepaticamente a dizer assim: mas para e concentra-me em quê? À senhora. E ela: eu vou-te mostrar coisas. E eu, de repente, digo-lhe: a tua mãe está aqui.
ela perdeu uma criança em vida, nunca lhe conseguiu fazer o luto. Isto diz-te alguma coisa? E a rapariga ficou a olhar para mim, sim, e disse. Nisto comecei-lhe a dizer o nome da mãe, a descrever a casa, tudo. Portanto, eu tinha imagens mentais, tinha aquilo que eu chamo a claragnose ou clarignose, o claro é saberes algo que não sabes de onde é que vem aquela informação, mas tu sabes. E então dei por mim a falar de uma senhora que estava a comunicar comigo telepaticamente e que já não estava fisicamente entre nós. Pronto. E o meu mundo abanou naquele dia porque eu não estava à espera daquilo. Claro. E tive mesmo que procurar muitas informações acerca da mediunidade, porque eu era ignorante, que pensava que os médiuns eram aqueles que incorporavam, reviravam os olhos e faziam aquelas firaças. Não faz isso? Não. Aliás, eu sou capaz de... Deixa-me contar-te um episódio que aconteceu há pouco tempo, porque é um bocadinho caricato. Eu vou ter com um amigo meu e vou jantar a casa de uns amigos dele que eu não conhecia. E a certa altura, já tínhamos acabado de jantar, estávamos à mesa, eu com as donas da casa, duas irmãs, e elas a perguntarem-me destes assuntos, e eu, pronto, estava a explicar mais ou menos o conceito de mediunidade. Bem, e nisto começa a ficar com uma tosse sequíssima, e estava a beber chá e diz-me a dona da casa assim... não gostas do chá? Eu, não. E ela, não gostas? Eu, não é isso. Diz a irmã, É assim, está a acontecer. Não me digas que há alguma coisa. Está a acontecer assim, agora. E eu, sim. E ela, como assim? E eu digo assim, ok. Eu percebi que aquela sintomatologia não era minha, porque já estou habituada a isto. E digo assim, ok, quem é que perdeu aqui um familiar com problemas na traqueia? E nisto o rapaz olha para mim e diz-me assim, foi meu pai. Morreu com cancro na traqueia e eu, a partir do momento em que ele me diz aquilo, Bem, eu comecei a descrever o pai, a certa altura estava tudo emocionada, a chorar, mas num grande amor, porque sentiam que todas as informações que eu estava a dar eram super verdadeiras, não havia maneira de eu as saber. E de repente o senhor, porque na verdade quem nos acompanha em espírito, eles percebem as frequências que nós atingimos ao nível... do ponto médio do nosso córtex, onde está a glândula pineal, não é? E é como se que nós tivéssemos assim aqui um radar que o espírito detecta e ele sabe quem são os médiuns. Então, ou melhor, todos somos médiuns, já vou falar disso, mas os que têm a mediunidade ativa. E então, a certa altura estava ele tipo em lágrimas a dizer-me, Eva, obrigada. E saímos e diz o meu amigo assim, olha lá, não tinhas uma maneira mais discreta de te apresentares? E eu do tipo, mas eu não fiz nada, o senhor queria falar com o filho. Exato. Então, são coisas que podem acontecer tipo num ambiente super informal, quando eu menos espero. Olha, estás-me a fazer lembrar uma história, eu vou aqui fazer uma confissão neste podcast. Atenção, agora é um momento de confissão ecológica. A minha segunda convidada do podcast foi a Sofia Ramada Curto, não sei se a conheces, é fake blogger. É engraçada ela. Ela é engraçada, mas ela teve uma história também que ela me contou no podcast, que basicamente teve uma experiência também, foi fazer uma leitura, não sei o quê, e às tantas alguém começa a descrever uma mulher, não sei o quê, nananã, e diz, não sei o quê, mas está-me a vir o nome, não, mas este é um nome muito estranho, este nome não existe, é Vicenza. E ela, sim, era empregada da minha avó. Que é um nome, tipo Vicenza, já nem me lembro, mas era assim um nome estranho. Pronto, e ela contou-me esta história, bem, eu toda arrepiada ela contar isto tudo. Mas sabes o que é que eu fiz? Eu editei esse episódio. Portanto, esta história não está no podcast. Porque eu, na altura, isto foi o segundo episódio, eu tinha algum pudor e algum receio de como é que isso ia ser recebido. Sim. Hoje em dia estou aqui contigo e estamos a falar naturalmente, mas eu quando comecei, portanto foi há quase 3 anos, não é? Eu tinha algo, também por causa da minha exposição pública, tipo, o que é que vão achar de mim? Claro. Eu estou aqui a falar destas coisas, vão achar que eu sou maluca, ou vão achar que não sei o quê. Tu tiveste isso, ou seja, quando começaste a revelar esse teu lado, tiveste esse medo? Mais ou menos, porque olha, vou-te contar que eu na altura que comecei a ser mesmo, a ter visitas assíduas por parte de espíritos desencarnados, coincidiu mais ou menos com uma altura em que eu estava a fazer um programa na televisão, ok? E lançava cartas na televisão e não tive hipótese, eu tive mesmo que ir à praça pública, porque a certa altura eles perceberam e quiseram-me pôr a fazer mediunidade em direto. Só que era um pau de dois bicos para não mim. me lembro nada disso, quando é que isso foi?
portanto, eu comecei a fazer as cartas da alma, e depois passei para fazer as mensagens da alma. Então, pronto, trazia mensagens de pessoas em espírito, em direto. Só que a certa altura era um bocado desconfortável para mim, porque eu, quando começo a receber informação de outras dimensões, eu fixo um ponto, normalmente, para ver a informação que me chega no campo periférico mental. Ok? E eles ralhavam muito comigo. Tens que olhar para a câmara. E eu, mas como? Eu não consigo. Eu, para receber mensagens, eu não conseguia estar a olhar para a câmara. Claro. Tinha que estar a olhar para um pontinho para começar a receber informação no campo periférico mental e pronto. Mas, Flá, como é que num ambiente desses não te sentias super afetada pelas informações das pessoas todas que estão ali também? Tipo, imagina, isto tinha que canalizar, tinha que fazer assim, imagina, uma pessoa entrava ao telefone, não era? As pessoas ligavam para uma linha e eu tinha que me concentrar no som, na vibração que eu estava a ouvir na chamada, uma pessoa que eu não estava a ver, e tinha que pedir a quem é que estava em espírito, que queria, que eventualmente quisesse trazer uma mensagem ou entrar em contacto com aquela voz. Sim, porque isso acontecia-me ao telefone também, com clientes. A sério? Sim. Uau! Bem, olha, lembro-me de uma vez, estavas a falar nos nomes, uma vez estou a arranjar as unhas e estava assim muito tranquila e de repente sai-me assim pela boca. Quem é Lucinda? Bem, a senhora olha para mim, ai, e diz-me, era a minha mãe. E eu, pronto, bem, começo-lhe a dizer uma série de coisas, tipo, e ela, ai meu Deus, que até hoje me impressionaram, essa foi assim. Mas como é que isto foi encarado pela tua família e pelos teus amigos? Olha, pelos meus amigos, eles já me conhecem há muitos anos e então do tipo, uau, quem te viu e quem te vê, porque eu sempre fui assim muito, sei lá, muito um wild spirit e portanto não se admiraram, que eu tivesse a vontade para assumir esta faculdade, ok? Os meus pais são duas pessoas completamente da ciência. Nada disto que eu faço tem significado para eles. Sim, mas o teu pai tinha alguma abertura espiritual, não? É assim, o meu pai, eu posso dizer que, para mim, é das pessoas mais espirituais que eu conheço que não se entende espiritualmente. Ou seja, eu lembro-me de ser pequenina e a minha mãe me dizer, não entres na sala do pai que ele está a fazer tai chi e meditação. Portanto, estamos a falar, meu pai fez este ano 80 anos. E, portanto, ele fazia tai chi, yoga, alimentação macrobiótica, meditação. Ele ofereceu-me o primeiro livro do Carl Sagan, no Cosmos, e foi a primeira pessoa a incentivar-me na prática meditativa. Mas é um homem da ciência, segundo o entendimento dele, e eu tenho que respeitar, naturalmente, mas depois ficam muito impressionados porque eu digo coisas. Inclusive, a minha mãe, um dia estávamos em casa, deixa-me com essa treta de conseguires ler os pensamentos. E eu digo assim, então pensa num número. Eu não sei como é que fiz isto, Vera. E ela pensa num número, atenção que ela não me disse algarismos, nada, e eu disse-lhe 23. E ela fica branca, olha-me para mim e diz-me assim, como é que tu fizeste? Ai filho, olha, sai daqui, não quero saber mais nada. Olha, mas podes ir para o espetáculo do Luís de Matos, que eu fui ver neste Natal, foi espetacular, eles também fazem essas coisas. Mas nós captamos pensamento, isso é possível, sim. Bem, que cena. Pois é, e a tua família então reagiu assim, quer dizer, estás-me a contar que tiveram o teu pai que aceitar, deu esses livros tiveram que aceitar porque eu tenho uma personalidade muito forte e ou aceitam, não têm que acreditar, não têm que achar o máximo, não é? Só que o meu pai olha para mim e diz-me assim, quer dizer, esta mulher é independente, realizada, ajuda pessoas, paga as suas contas, o que é que eu posso fazer? Claro. Respeita, pronto. Olha, falando aqui da tua personalidade forte, que não há dúvida nenhuma que tens, quais são as maiores sombras em ti, dessa tua, e como é que se revelaram na tua personalidade? Sombras, eu tenho muitas. E aprendi a dançar com elas. Não tive hipótese. Posso dizer-te que um dos lados sombra que eu sei que tive que aprender o porquê daquilo tem a ver com a impulsividade e a resposta agressiva. Ok? E então eu percebi que era uma pessoa extremamente sensível e quando me tocavam na ferida a minha resposta era alçar a mão, ofender, gritar. E, portanto, foram anos
vá lá, a trabalhar o aspecto interno de que não há necessidade, ok? Respira. Sabes que eu também era muito assim. Pratica meditação. Eu era super assim, mas acho que era também resultado ou uma defesa porque, da minha insegurança. Tipo, era a reação mesmo de insegurança, de timidez e de, não sei, de confronto, ou seja, eu era muito, e um dos princípios e valores que eu tenho é, ok, viver em verdade, eu quero mesmo viver em verdade. E então alguma coisa que mexesse com isso, eu ficava mesmo furiosa. E hoje em dia eu percebo, não, ok, eu posso viver em verdade, mas de uma forma tranquila e suave, ou posso comunicar a minha verdade de uma forma diferente. Eu identifico-me muito contigo nisso. Essa era uma das. A outra era eu ser perita em manipulação. Uau. E então, até eu tive uma analista durante 5 anos que me dizia assim: Eva, o que é que andas aqui a fazer que tu não precisas? Eu olhava para ela e dizia assim: deixa-me andar aqui que o meu pai paga e eu gosto. E eu chegava às consultas, eu manipulava-lhe as consultas. A certa altura era eu a fazer terapia a ela, a questionar-lhe coisas. E ela, mas que raio. Ela fez-me uns testes a certa altura e o meu coeficiente de inteligência estava acima da média, mas ela ficou assim um bocado assustada, foi com o coeficiente emocional, que disparou de forma completamente desequilibrada, portanto. E ela dizia-me: Eva, há aqui um perigo que tu corres, que é, tu a certa altura estás a ser em verdade ou estás a responder àquilo que a pessoa quer de ti. Porque eu sabia exatamente me comportar de acordo com o meu interlocutor. Eu, a certa altura, era um camaleão. Já não era a Eva, eu estava a dar a resposta que eu sabia que ia chegar àquela pessoa. E ela dizia-me: sabes que tu consegues levar as pessoas a fazerem tudo o que tu queres. E eu... Mas olha, tu também, tu és formada em PNL, não é? Tu és... Também, sim. Como é que se diz? Programação neurolinguística. Sim, não, mas és... Master em PNL, isso. Porque eu também, quando fiz o curso de coaching, e também pensei, estas ferramentas nas mãos erradas... pode ser perigoso, são perigosas. E fez-me questionar muito a diferença entre a manipulação e a influência. Exatamente. E como é que tu usas, como é que tu podes manipular ou como é que tu podes influenciar de forma positiva. E para mim, eu acho que a grande diferença é o manipular. Quando tu estás a manipular, tu estás a usar estas ferramentas para teu benefício próprio. E quando estás a influenciar, estás a usar as ferramentas para benefício do outro. Eu acho que é isto, eu pelo menos às vezes penso sobre isto, que é, ok, eu estou a fazer uma coisa conscientemente, eu sei que estou a influenciar conscientemente, será que isto está certo ou é? De uma maneira brilhante, não podia encontrar melhor maneira de perceber essa thin line, porque a fronteira é muito tenue. Pois é. Também acho que é. E às vezes eu própria também me questiono, porque às vezes penso assim, não, eu tenho conhecimento e ferramentas para manipular, mas eu não quero, não faz parte da minha... É só que já foi muito útil, eu já me safei de situações muito chatas na minha vida por conseguir manipular. Então, não queria prejudicar a outra pessoa, mas tinha-me que me safar de alguns problemas, então, tipo... Estás a pensar em algum exemplo específico? Estou. E queres lá podes partilhar ou não? Não queria. Não, tá bem. Tudo bem, não, passamos à frente. Mas estava-te a perguntar esta questão das sombras, porque ontem tu falaste aqui falaste na parte da arrogância, que eu acho muito interessante. Que é também um perigo e uma linha muito ténue que pode acontecer quando tu estás a fazer estudos sobre certas coisas e imagina, eu senti um bocadinho, quando eu tirei a formação em coaching e às tantas, há um momento em que estás a falar com as pessoas e pensas, mas eu sei mais do que tu, estás a ver? E isto e depois vão-me policiando, tipo, não, calma, não é nada disto. Ativa a curiosidade, relembra-te as tuas intenções, tipo, não... e eu acho que isso é um perigo. Como é que foi esta influência o que é a arrogância? Como é que tu descobriste esta arrogância em ti? Descobri a arrogância de uma forma que me trouxe imenso prejuízo, na verdade. Não só com relação às pessoas envolvidas, mas mesmo financeiramente. Eu tinha uma empresa com 2 sócios e eu era responsável pelo departamento de comunicação, porque eu sou formada nessa área.
E eles insistiam em querer apresentar pronto, o nosso programa às escolas na altura do Natal. E eu expliquei-lhes que, em termos estratégicos, era a pior altura, porque na altura do Natal ninguém está a pensar em programas, em isto e aquilo, está tudo louco com as prendas, as famílias. E disse-lhes, a melhor altura é a partir da segunda semana de janeiro. Mas eu sou de marketing, então eu sabia o que é que eu estava a fazer. Eles juntaram-se os dois e, portanto, decidiram, à minha revelia, enviar press releases para meios de comunicação e para as escolas, e esses press estavam com erros ortográficos. E fiquei doida. Flipei do miolo. E virei-me de frente para os dois e fui super arrogante, mesmo. E disse que eles eram uns ignorantes. Sim, literalmente, portanto, toquei-lhes muito na ferida, mas sem qualquer tipo de sensibilidade ou empatia. E arrasei com a empresa naquele dia. Disse que eles eram uns merdas, desculpa a expressão, mas que tinham passado pela minha área, depois de eu lhes explicar os motivos, e, além disso, tinham dado erros ortográficos, que é uma vergonha, porque nós estávamos no ramo pedagógico. Então, passei-me. Ou seja, fui altiva, fui arrogante, fui desagradável, meti-os lá embaixo, enxovalhei-os, e eles juntaram-se os dois, fizeram uma caminha e eu perdi a empresa, perdi tudo. Não és tolerante à falha? Hoje em dia sou a pessoa mais tolerante à falha. É uma coisa, virei a boneca para o outro lado. Eu tenho, já tive algumas pessoas a trabalharem comigo e tenho projetos em que tenho parcerias. E as pessoas falham, porque é normal. E até eu, quando falho, rio-me de mim mesma, já aprendi a chegar a esse ponto, não é? Olha, já fiz porcaria. E então, eu hoje em dia sou aquela pessoa que aponta as falhas num sentido construtivo. Olha, não é bem assim, é assado, vamos melhorar aqui ou assim. Porque, na realidade, eu aprendi, in the long run, que nós não evoluímos a investir na separação. Portanto, quando qualquer coisa está errada, por parte de um colaborador, de uma pessoa, se nós conseguimos sentir a pessoa integrada e dizer assim, olha, estás a ver, ou esqueceste isto ou aquilo, arranja uma notinha e tal, eu estou a ajudar a pessoa a melhorar, não estou a criticá-la pelo erro. E a partir daí, mas isto já aprendi há uns largos anos, eu percebi que é muito melhor quando nos ajudamos uns aos outros do que quando estamos a apontar o dedo e a criticar. E acho que também é preciso ter cuidado com algumas coisas, que é, nem sempre a pessoa quer ser ensinada. E nós também temos de ter a sensibilidade de... Isto é um bocado em pontos-chave. Mas não é, porque eu identifico, isto é muito giro, eu adoro fazer este podcast porque isto é mesmo tipo, eu fico com espelhos à minha frente e depois identifico-me com as pessoas e consigo mesmo... Isto porque eu sempre fui super exigente e perfeccionista, então na escola de teatro fui para estudar para Londres com 18 anos, mas eu já trabalhava profissionalmente e de repente chego lá e o pessoal vai para o pub, beber copos e vai não sei o quê, e chega aos ensaios e eu ficava furiosa, eu pensava, pá, eu estou a investir o meu dinheiro, estou aqui, eu já trabalho, não sei o quê. Para mim, eu estou a mudar de país, estou não sei o quê, quer dizer, aquilo era uma... Então tinha um nível de exigência estupidamente alto, mesmo assim uma coisa, e não me permitia falhar, nem a mim, nem permitia que os outros falhassem, então era terrível trabalhar em grupo comigo, não é? Porque ficava, não conseguia criar essa empatia, até que chegou um momento em que eu percebi, não, mas é no erro e na falha que nós aprendemos e crescemos, e eu falhei redondamente, eu tive momentos na minha escola de teatro em que, que fiz assim mesmo... falhas que mexerem imenso comigo emocionalmente e que... Estavas a fazer o teu processo. Claro. De aprendizagem. E é mesmo importante a falha nestes processos de aprendizagem. Sendo que eu também acho importante esta sensibilidade de... se calhar estás com uma pessoa que não quer... aprender, porque depois há muito essa tendência... E a arrogância pode vir nas entrelinhas, ou seja, eu já dei por mim, tipo, a apontar situações que podiam ser melhoradas, a pessoa a sentir-se criticada e eu a tentar da melhor maneira e ela andar ali às voltas sem querer assumir, mas depois também já não tem campo para se zangar comigo, porque eu sou tão agradável e construtiva a apontar aquilo que pode ser melhorado, que a pessoa fica desarmada. Claro. Mas às vezes dá para perceber que a pessoa está ali irritada e tipo, não queria ter que ouvir isto. A pessoa não quer aprender. E às vezes é a forma também, porque às vezes uma pessoa pode ter uma forma de aprender e não... Olha, eu tenho este exemplo que é... quando estão a ensinar uma receita, ou a ensinar a cozinhar, a ensinar a cortar um legume, quando diz assim, olha, faz assim, pegas nisto e faz assim, assim, eu não quero
eu quero que tu me mostres, mas eu quero fazer ao mesmo tempo, porque eu só a fazer é que vou aprender. E depois, às tantas, tem pessoas que não, faz assim, e assim, e assado, e assado, e assim, e agora faz. E eu, não, mas eu... Não, calma, eu quero ir passo a passo, quero que tu me digas. Ok, pegas na faca assim, porque senão irrita-me a cena de me tentar ensinar com a teoria e depois eu não estou a praticar. Mas isto é a minha forma de aprender. Tipo, prefiro mil vezes porquê? assim. Eu vou-te explicar uma coisa, não te vou explicar absolutamente nada, eu só te vou recordar uma coisa que tu já sabes. É que tu estás a tocar no assunto que é a diferença entre conhecimento e sabedoria. É que o conhecimento nós adquirimos pelos outros, a sabedoria é através da experiência. Então tu estás a retirar a tua experiência da aprendizagem. Não estás só a olhar para a experiência do outro. E é isso que te traz a sabedoria. É verdade. É tu experimentares, é comeres o ananás, como eu costumo dizer, estás a ver? Olha, é verdade, e agora estás-me a lembrar aqui. Bem, Eva, já estás-me a lembrar de imensas coisas, que é quando eu decidi fazer este podcast e comecei. Eu ouvia muito um podcast do Pedro Vieira e da Mia, que é o Inspiração para uma Vida Mágica, e eu ouvia, e claro que está cheio de insights e aprendizagens e ensinamentos ótimos. Mas eu comecei a aplicá-los na minha vida. Ou seja, não são só frases e clichês e coisas. Eu comecei a aplicar e a sentir as diferenças da minha vida. E então pensei, ok, eu também quero fazer um podcast. Portanto, o meu convite também é para aqueles que me ouvem e que ouvem os meus convidados, é que não seja só, ok, são teorias muito bonitas, mas as coisas que levam daqui, que tentem aplicar na vossa vida e ver os efeitos que isso tem. E algumas coisas vão resultar e outras não. É engraçado, pronto, estás a dizer isso. Acho mesmo que faz imenso sentido. Olha, Eva, queria-te fazer aqui uma pergunta também aqui em relação à espiritualidade e ao nosso papel enquanto seres humanos no nosso planeta. Qual é que tu achas que é a nossa responsabilidade enquanto habitantes deste planeta? Lá vou eu dizer, não somos habitantes deste Exatamente. planeta. Tu sabias? Claro, estou a influenciar de forma positiva, não é manipulação, é? Porque a frase é mesmo boa. Se sabes aquelas perguntas no teste de código para te enganarem, sabes? Para ver se tu estás atenta. E assim, bom. Ok, já percebi. Então, a minha ideia é que nós não habitamos este planeta. Nós somos o planeta. Juntamente com tudo aquilo que vimos viver neste organismo vivo que é a Terra. Ok? Portanto, cada mineral, montanha, deserto, animal, inclusive é o ser humano, nós somos este ser vivo chamado Terra, ok? Gaia, quem gostar. Ai, que lindo, eu vou planear esta viagem ecológica ao pico. Se somos a montanha, nós somos o pico. Absolutamente. Olha, deixa-me dizer-te que eu já subi ao pico do pico. O piquinho. O piquinho. O piquinho, sim. E foi uma experiência incrível. Portanto, desejo-vos uma experiência maravilhosa, porque de facto, fazer toda aquela, não é só entrar dentro da cratera, mas subir lá acima. E para quem gosta, dá para pernoitar lá, em tendinhas e não sei o quê. Então, é muito giro. Eu estou aqui a ver as hipóteses, acho que isso vai ser mais desafiante. O plano é ir durante o dia, mas vamos ver. Muito bem, Sim. Então regressando à questão da civilização humana ser parte deste planeta, deste organismo vivo, eu tenho ideia, ou a forma como eu entendo, é que há algo que nos distingue dos demais, dos outros animais, certo? Os cientistas gostam de chamar a razão, há quem lhe goste de chamar a consciência, não é? A ideia que eu tenho é que cada um de nós é um neurónio deste planeta, porque nós realmente somos a civilização, ou os animais que trazem consigo consciência, ok? É de recordar que uma das coisas que nos distingue dos outros animais é nós sabemos que vamos morrer, os animais não sabem. Uma coisa é o instinto de sobrevivência, ok? Mas eles não têm consciência de que vão morrer. Não têm esse nível de consciência. Então, logo isto distingue-nos nos animais, mas não só. Portanto, nós somos capazes de desenvolver tecnologias, uma série de coisas que os outros animais não têm capacidade. Ou seja, eu entendo o ser humano como sendo a rede de consciência do planeta. Então, se metaforizarmos, eu diria que cada um de nós é um neurónio
ok? E que todas as comunicações, partilha de informação que temos uns com os outros, funciona como sinapses neuronais. Portanto, os nossos neurónios, portanto, eles estão sistematicamente a partilhar informação, não é? Portanto, são eles que nos dão indicações de como lavar os dentes, como vestir a roupa, como conduzir o carro. Há sempre informação a correr. Como adquirir conhecimento, como cognitivamente compreender a realidade através dos 5 sentidos que nós temos, porque os neurónios estão sempre a processar essa informação. E, entende, aqui na Terra, eu estou a partilhar informação contigo, tu estás a partilhar informação através do teu podcast com uma rede, ok? Então, tudo isto é transmissão de informação. Então, eu entendo o ser humano como uma rede de consciência do planeta. É mais ou menos isto. E já te vou perguntar como é que podemos elevar a nossa consciência também nesse sentido, mas antes disso queria só fazer aqui outra partilha, porque estavas a dizer, ok, somos o único animal que tem consciência que vai morrer. E eu quando cheguei aqui hoje estava-te a contar que ontem emocionei-me imenso. Pronto, nós fizemos o Heart Activation e eu ontem à noite estava a ler uma história ao meu filho e depois emocionei-me imenso porque era uma banda desenhada, tipo banda desenhada do Homem-Cão, estás a ver? Uma coisa, mas às tantas o final é lindo porque é uma personagem que vai visitar a campa da mãe, ou seja, é um filho, uma criança que vai com o pai visitar, aliás, o pai vai visitar a campa da mãe dele, portanto a avó do filho, e às tantas está, e a frase era, eu não morri, mas eu não morri. Ou é o filho mais pequenino a dizer, a avó não morreu, porque a avó está aqui, a apontar no coração. E depois a árvore diz, e aqui... Depois a terra diz, e aqui, olha, e eu ver aquilo de repente começo-me a emocionar, a chorar, a pensar no meu pai, claro, tipo, começo-me a emocionar imenso e às tantas o meu filho vira-se e diz assim, que eu acho lindo, ele assim, mãe, mas estás com vontade de chorar? E eu, teu filho, sim, tenho saudades da avó dele. Então para que é que estás a travar? Para que é que estás a segurar? E eu, pois é filho, tens razão. E eu comecei só a chorar. Grandes professores. Tipo, bem, eu fiquei tipo, claro, miúdo, para que é que eu estou aqui, tipo, já com nó na garganta, ele a ver-me os meus olhos, para quê? E eu, pronto, depois chorei um bocadinho e depois disse, pronto, mas é porque eu às vezes tenho saudades do meu pai. Nós chegamos à humildade, que não estamos cá só para ensinar os nossos filhos, mas também para aprender tanto com eles. Foi incrível. Então, e depois fiz uma partilha com ele, também disse, olha, sabes que eu uma vez tive um sonho, e estávamos a falar daquela coisa das comunicações e de seres mediúnica ou não. E eu contei-lhe, olha filho, uma vez tive um sonho e descrevi-lhe o sonho e eu sonhei que estava a chegar, a minha avó tem uma casa na Ilha da Harmona, no Algarve, que tem um alpendre. Tu também? A minha avó é da Fuzeta. Estás a brincar? Então as nossas avós se calhar conhecem-se. Bem, lindo, espetacular. Pronto, então a minha avó tem uma casa na Harmona e eu estou a chegar ao alpendre da minha casa, tenho um sonho muito claro que estou a chegar e está o meu pai a brincar com o Mateus. Bem, mas a brincar... Bem, eu chego no sonho e fico... Mas o que é que estás aqui a fazer? O que é que estás aqui a fazer? E o meu pai, vim visitar. E eles a brincar com a maior naturalidade. Meu pai de chapéu, meu pai sempre de chapéu. Agora o meu filho, o Mateus, está com a mania de andar sempre de chapéu por causa do gato das botas, então quer andar de chapéu. E dizer, não, olha, filho, o avô andava sempre de chapéu e eu tive este sonho. E ele, então, mas como é que eu estava lá com ele e tu não estavas? Tipo, como é que eu tinha chegado lá e tu não? Eu, pois, essa é que foi o sonho. Pronto. E eu até hoje acredito que isto foi um sonho tipo de uma presença muito clara e de ele estar a comunicar comigo. E foi lindo que eu ontem partilhei isto com ele quando ele me disse isto. Mas é uma das formas deles nos visitarem, sabes? São os sonhos. Eu por acaso tive uma experiência também no outro dia assim, olha, já que contigo tu és a melhor pessoa para falar sobre isto. Eu estava aí para um retiro, estava a caminho de um retiro. E estou a conduzir e estou a ouvir umas músicas latinas. O meu pai adorava música latina. E eu estou a ouvir assim umas músicas e às tantas já estava a acelerar um bocado e eu nem sou muito a acelerar. E chega uma curva, de repente ganho consciência, ou seja, vou mais devagar e faço a curva. E no momento em que eu estou a fazer a curva, eu sinto o cheiro do meu pai. Bem, isto foi muito afora. Eu fiquei toda arrepiada porque eu de repente sinto um cheiro que eu não sinto
há 15 anos. Mas o cheiro muito claro da pele, tipo, eu a descrever, tipo, era um cheiro meio azedo, frio. Bem, e chego ao retiro, tipo, eu chego lá e eles, quais são as tuas intenções? Eu já comecei a trabalhar. Porque ainda por cima foi no dia do aniversário da morte dele. Foi no dia 21 de dezembro. Bem, eu fiquei, tipo... Solstício de inverno. Foi exatamente, o solstício é a noite da sombra, não é? Fomos exatamente para trabalhar isso também. Mas pronto, portanto, sim, eu acredito nestas coisas. Mas olha, então, ia-te perguntar então como é que podemos elevar a nossa consciência para esta missão aqui na Terra. Olha, Vera, eu acho que como é que podemos elevar a nossa consciência? Na verdade, há muitos caminhos que nos levam lá. Mas eu penso que a prática essencial é a meditação. Porque nós, no nosso silêncio, temos oportunidade de aceder a campos de informação que estão além do ruído da terceira dimensão. E é lá que nós encontramos todas as respostas. Então, quando nos dizem, todas as respostas estão dentro de ti. Sim, mas para nós conseguirmos ter disponibilidade para aceder a essas informações porque a consciência, como é que eu ia dizer, parte também um pouco de nós recordarmos a nossa essência e o que acontece é que nós ainda estamos num sistema que não nos educa nesse sentido, portanto nós somos muito formados em desenvolver intelectualmente funções, tarefas, para contribuir para um determinado tipo de sociedade, mas que não nos ensina de alguma forma a nós elevarmos, lá está, esse nível de consciência. E o nível de consciência passa um pouco para nós sabermos a nossa condição espiritual, mas não através de conceitos. Uma coisa é tu leres, ou até saberes. E é pela experiência também, pelos exercícios. Por exemplo, eu só soube efetivamente que era um espírito quando tive experiências fora do corpo. E então eu não posso dizer a uma pessoa, olha, nós somos espíritos e dá para sair do corpo. Uau, que fixe. E a pessoa fica a olhar para mim, passou-se. Não, mas se a pessoa tiver essa experiência espontaneamente, ela vai saber. Olha, e é isso que, já agora aproveito para dizer que vamos deixar aqui uma pequena experiência para patronos, que tu vais aqui fazer um exercício depois de terminar este episódio, portanto, para quem for patrono desta comunidade que eu estou aqui a criar, o link está também na bio do Instagram para quem quiser, e tu vais deixar aqui um pequeno exercício também para apurarmos então o nosso... Ok, mas vou fazer contigo. Sim, vais fazer comigo e os patronos que vão ter acesso ao vídeo poderão também praticar sob a tua direção. Okay. E isso é incrível. Eva, muito, muito, muito obrigada. Queria só perguntar onde é que te podemos encontrar também e conhecer melhor o trabalho que tu estás a fazer, e estás muito focada então no Heart Activation Mechanism agora. Sim, o Heart Activation Mechanism é uma missão planetária. Eu não vou explicar assim muito, que é para as pessoas não se assustarem, mas basicamente... Sim, mas diz só onde é que podem encontrar informação, porque assim é mais fácil. Ou através do meu Instagram, Eva Mendonça Oliveira, ou no meu website, evamendonçaoliveira.com. Então faço as ativações do coração, que vai ajudar as pessoas a um alinhamento nos vários corpos, dentro das várias dimensões, para nos preparar para as novas frequências da Terra, que já estão em ação, mas que vão intensificar-se nos próximos tempos. E depois, gosto muito de ensinar, dou cursos de desenvolvimento psíquico, mediunidade, cursos de tarô, de desenvolvimento espiritual, mas como sou assim uma criatura muito imprevisível, lanço um curso quando acho que me dá na telha, não sou daquelas pessoas que... Portanto, é ficarmos atentos. Eu normalmente informo sempre por newsletter e pelas redes sociais, exato. Mas tenho mesmo que sempre tentar ao máximo ir com o flow. Porque, sabes aquela máxima que quando fazemos planos para a vida não nos abrimos para os planos que a vida tem para nós? Então eu tenho que andar sempre muito alerta do fluxo das coisas. Isso é a Lisa Joanes, desculpa, tenho aqui a voz dela do podcast dela, que isso é o que ela diz. Mas é verdade. É verdade. Quanto mais nós conseguimos navegar nas ondas com menos resistência, mais fácil é a experiência aqui.
É verdade. É Olha, e eu também também te quero proporcionar uma experiência incrível, portanto, vou-te uau. oferecer um Shakti e depois contas-me até que dimensões bem. é que foste. Os porque, pontinhos. de facto, estes tapetes também eram usados obrigada. para a meditação e por isso, olha, eu também estou muito curiosa para saber Olha, como é que... agradeço-te a ti, agradeço à Shakti e vou experimentar. Boa, ainda bem. Agora só tenho a última pergunta para ti, que é, qual é a tua ecológica de vida? Live and let live, é isto. Viva a tua vida e deixa os outros viver as dela. Live and let live, adoro. Então vá, obrigada Eva e até já para a nossa pequena prática. Ok. Até já.